Fala, meu querido, Neto Trader na área, mais um videozinho aqui pro canal da RTB e hoje um tema muito interessante. Conhecimento de futebol garante lucro nas apostas esportivas e no trading esportivo? Será que conhecer de futebol vai te dar resultado? Bom, vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou Neto Gonçalves, o fundador da Rio Trader Brasil e tô aqui para mais um videozinho muito interessante. Você que é novo aqui na RTB, a RTB é uma escola de trading esportivo profissional que visa te ajudar, isso mesmo, te ajudar a chegar ao sucesso no mercado do trading esportivo e das apostas esportivas. Se você quer conhecer um pouco mais da RTB, se inscreve aqui. Aliás, se você está assistindo já o vídeo até aqui, já deixa o like, clica no gostei, que fortalece demais a gente, fechado? Bom, o tema hoje é conhecer de futebol garante resultado? E a gente vai ver hoje, logo depois da vinheta. Vamos nessa! Bom, para ser bem direto assim, existem duas vertentes e duas discussões que são bem acaloradas, né? Vamos falar assim. Existe a galera que acha que só estatística basta, né? Existe a galera que acha que só conhecer de futebol basta. Será que tem algum lado mais certo, mais correto? Bom, eu vou dar minha opinião, que é um meio termo. Eu acho que você não pode, né? Se você é aquele cara que aposta, por exemplo, olhando a tabela só, você pega lá as estatísticas no cru, então você pega lá, olha o primeiro colocado contra o oitavo. Aí você fala, vou apostar nesse primeiro colocado aqui, tá pagando 1,50, então ele é muito favorito, e vou lá, beleza, jogando em casa, tal, pum, o time vai e perde, caraca, perdeu. Aí você tem que botar alguns pontos, por exemplo, será que esse primeiro colocado, ele vinha numa forma boa? Vamos botar aí com 10 rodadas de campeonato, será que ele não enfrentou de repente, vamos botar que esteja com 6 vitórias, o primeiro colocado. Será que essas 6 vitórias não foram contra times da parte de baixo da tabela? Será que o time que está em oitavo não enfrentou os adversários mais difíceis nesse início? Será que não teve mais jogos em casa, mais jogos fora? Será que ele marca mais gols quando joga em casa ou fora? Será que o resultado onde é melhor? Então, isso já bastaria, né? Só você analisar isso, você já conseguiria fazer um back ou um under ou over de forma mais consistente, de maior valor, né? Outro ponto é o seguinte, conhecer as equipes, né? Conhecer as equipes. A gente já falou agora, se você é esse cara que aposta pela posição na tabela e tudo mais, está errado, né? Você tem que analisar a forma das equipes, analisar o estilo de jogo, tem que analisar tudo isso. E se você é aquele cara que acha que, por exemplo, vai jogar Ferroviária e Corinthians, igual teve no Campeonato Paulista esse ano, e muita gente fez back ao Corinthians contra a Ferroviária lá em Araraquara, no jogo, acho que de oitavas de final ou quartas de final. Acho que foi quartas de final. E aí você pega e fala assim, o Corinthians não pode perder para a Ferroviária, investimento maior, tudo mal, mas cara, a Ferroviária está jogando bem, será que não vai se levar em consideração o outro time, só vai levar em consideração o time da camisa, sabe? Então, cara, tem que tomar cuidado, né? Nem só analisar a estatística, porque a estatística é o seguinte, deixa eu terminar primeiro o raciocínio, né, do conhecimento das equipes. Você, quando diz conhecer as equipes, você tem que esquecer tudo que teu pai, teu tio, teu avô te ensinou, que é aquela questão do time grande não pode perder para pequeno, que o Corinthians, o Flamengo, o Vasco, São Paulo, o Palmeiras vão ser sempre grandes e outras equipes menores. Então você tem que tirar da cabeça que, por exemplo, um São Paulo vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova e tem obrigação da vitória. Acabou isso, pessoal. Jogar contra o Bahia, um time organizado, um time ajeitadinho, é tão difícil lá quanto jogar aqui também. Aqui que eu digo, quando os times do Rio e São Paulo jogam aqui e vão para lá. Então, cara, não analisem o futebol pela camisa. Não deixem o teu conhecimento de futebol influenciar de forma negativa nas tuas apostas, né? É muito importante você pegar o teu conhecimento e unir as estatísticas. Porque se você também só olhar as estatísticas, e na verdade não é nem só estatística e como as equipes jogam, né? Você tem um monte de coisa aí nesse meio. Tem valor, né? Tem método de análise, tem pontos que você dá mais... como é que eu posso falar? Pontos que você dá mais relevância, pontos que você dá menos. Então, por exemplo, confronto direto, eu dou uma menor relevância. Agora, motivação, eu dou é algo que eu levo bastante a sério, a motivação. É algo que eu considero de uma forma maior do que os confrontos diretos das equipes. Então, aí você pega só estatística. Você entra lá no campeonato, por exemplo, da Série B. Eu gosto muito de usar o campeonato da Série B como exemplo. E aí você vê lá, o campeonato da Série B 70% dos jogos terminam under 2,5. 65%, sei lá, acho que terminam under 2,5. E aí você pega lá o under 2,5 e vai olhar a odd, está pagando 1,40. A média das odds da Série B under 2,5 é 1,40. Aí eu te pergunto, se você apostasse
só no under 2,5 da Série B, a odd que eles te oferecem, você acha que você seria lucrativo? Certamente não. Seco, pré-live, até o final do jogo, você não seria lucrativo. E por quê? Porque as casas de apostas já fazem esse cálculo estatístico. Então, toda estatística que você olhar de campeonato, de equipe, a casa de apostas já viu primeiro que você. Então, como você tem que trabalhar? Você tem que utilizar, por exemplo, essa estatística do under 2,5. Pô, é um campeonato muito under 2,5. Então, tem um jogo lá com 70 minutos, 60 minutos e tá 1-1 o jogo, ou 2-0 para um time. Aí sim vale a pena entrar no under 2,5. Talvez valha a pena, não sei também se só seco assim, com esse exemplo, vale a pena, entendeu? Então, você tem que pensar da seguinte forma, se as casas, como eu falei no vídeo, né, de dicas de over e under, você tem que buscar tendência, utilizar o teu conhecimento das equipes, os pontos de análise que você dá relevância ou não, para aí sim você encaixar a tua análise no mercado. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor, tem um time que eu domino muito na Espanha, que é o time do Eibar. O time do Eibar, eu digo domino porque eu gosto muito desse time, faço muitos jogos do Eibar. Então, o time do Eibar eu sei que dentro de casa é um time que tem posse de bola, um time que vai agredir, mas deixa muito espaço no contra-ataque e tem uma bola aérea defensiva horrível. Então, corre o risco de tomar gol. Então, esse é o conhecimento que eu tenho do Eibar. Aí, vamos supor que o Eibar vai jogar, tá, contra, vou dar um exemplo aqui, tá, contra o Getafe, por exemplo. O Getafe é um time que fora de casa, dentro de casa, gosta da posse de bola também. Um time que gosta de atacar, tem o DNA ofensivo. Então eu sei que o Getafe, quando for jogar contra o Eibar lá, o Getafe vai ter dificuldade. Essa é a minha leitura do jogo, tá? E o Getafe não tem uma bola aérea forte, ofensiva forte. Então, a minha leitura é a seguinte. Bom, o Eibar tende a dominar o jogo, porque dentro de casa ele é mais dominante, tem mais posse e agride mais do que o Getafe. Apesar do Getafe ter o DNA ofensivo, não consegue, às vezes, impor esse DNA nos jogos. Então, beleza. Esse é o meu cenário de como as equipes jogam, de como eu imagino o cenário desse confronto. O outro ponto, tá? O outro ponto, a estatística. Eu vou olhar lá. Pô, o Eibar não ganha 15 jogos. Caraca, entrar nesse back ao Eibar vai ser complicado. Aí sim vem a estatística, entendeu? Aí sim, desculpa, pessoal, o celular tocou aqui. Só tirar aqui, pronto. Então, cara, tem que olhar a relevância disso, sabe? Será que vale a pena você conhecer as equipes, fazer tudo isso e ignorar as estatísticas? Não, não vale a pena. E se você, de repente, só olhar essas estatísticas? O Eibar perde 15 jogos e o Getafe tá vindo mal também, trupicando. Então, de repente, esse jogo, por estatística, você não vai fazer. Mas por conhecer as equipes, talvez um handicap no Eibar, se a casa te oferecer algo bom, você dê para aproveitar, porque sabe que o Eibar em casa não é normal essa fase que ele está passando, sabe? Então, unir a estatística ao conhecimento das equipes é o melhor negócio que você pode fazer. Conhecer de futebol não te garante lucro. Muita gente entra nas apostas esportivas e acha que vai ter lucro porque sabe que o Ceará é mais forte de repente que o Ferroviário, acha que o Goiás vai ganhar porque vai pegar o Gama e o Goiás é mais forte, o São Paulo não vai perder para o Fortaleza em casa, acha que o Grêmio quando jogar em casa contra o Ceará vai ganhar, ou acha que o Inter quando pegar o CSA em casa vai golear, e o futebol não é bem assim. Tá? Às vezes até é muita lógica o futebol, acontece umas coisas no futebol, mas de um modo geral tem muita lógica, né? O futebol. Mas você tem que buscar as coisas de acordo com a tua análise, buscar as falhas de mercado. Porque se você for analisar estatística, analisar essas coisas, a casa de apostas já viu isso antes de você, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro para você utilizar o teu conhecimento de futebol junto com as estatísticas, unir os dois, porque só estatística ou só conhecimento de futebol, você vai ficar andando a esmo, vai bater cabeça. Agora, unindo os dois, você pode ter um resultado excepcional nas apostas esportivas, tá bom? Então, se esse conteúdo foi útil, deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para aquela galera que olha lá. E o que mais me irrita é o seguinte, a galera fala assim, vamos apostar aqui no time tal, tem um monte de palpiteiro por aí agora, né? E vamos apostar aqui no time tal, porque o time tal vem de 5 vitórias e o time visitante perdeu os últimos 3. Tá, mas é só isso a análise? Não entra como os times jogam, como nada? Então, para essa galera que faz isso, indica esse vídeo aqui para abrir a mente deles. Fechado? Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!